tomei medidas drásticas para proteger a minha filha. O meu lado da família tem a habilidade especial de ver o mundo espiritual. Isso vai até o meu tataravô. Lembro que meu pai teve isso e o pai dele antes dele, então, quando descobri que minha filha tinha também, fiquei atormentado pela preocupação. Principalmente pelo fato de ela ainda ser tão jovem, muito jovem. Na verdade, isso nunca aconteceu com ninguém da família nessa idade. Tudo começou quando a pequena Bella entrou correndo no meu quarto, chorando que havia um monstro debaixo da cama dela. Eu assegurei a ela que ela ficaria bem e que o papai estava lá para protegê-la. Entrei no quarto dela, esperando que fosse apenas a imaginação, mas quando espiei debaixo da cama, estava lá, olhando para mim com seus olhos vermelhos, vazios. Lancei um antigo feitiço familiar e bani esse espírito de volta para o inferno de onde ele veio. Mas eu sabia que isso não seria o suficiente. E se ela encontrar outro? Ela ainda não está pronta para enfrentá-los. Não muito depois disso, tive um longo dia de trabalho e cheguei tarde em casa para minha esposa, frenética. Ela me contou que Bella havia se trancado no banheiro e se recusado a sair. Ela gritou e chorou o dia todo, implorando para que os monstros a deixassem em paz. Minha esposa não conseguia ver as 3 criaturas infernais tentando entrar no banheiro. Elas já eram muito mais fortes do que Bella poderia enfrentar. Nunca encontrei esse tipo de espírito até meus 30 e poucos anos. Nenhum feitiço meu iria erradicar esse mal. Ela tinha que fazer isso sozinha. E ela era muito jovem e inexperiente para lidar com tal ameaça. Eu sabia que tinha uma escolha. Eu tinha que protegê-la diretamente do outro lado. Eu precisava ser rápido também. Eu não poderia deixá-los machucar a minha garotinha. Pedi desculpas antecipadamente à minha esposa e disse a ela que ela tinha que cuidar de Bella deste lado do mundo, assim como eu cuidaria do outro. Peguei uma sacola na cozinha, enfiei a cabeça nela e amarrei com firmeza. A dor era intensa. Meu corpo não conseguia evitar ficar inquieto e me sacudir tentando permanecer vivo. A perda de oxigênio foi rápida e logo tudo desapareceu. Minha alma emergiu livre das limitações da palavra morte. Vi meu corpo sem vida no chão da cozinha, com minha esposa chorando ao lado. Eu sabia que nunca seria capaz de tocá-la novamente, mas eu tive que fazer isso. Passei até o banheiro e dizimei completamente os espíritos. Eles não tiveram chance de lutar comigo desta forma. Bella abriu a porta e eu a abracei com força. Desculpa pelo atraso, mas não se preocupe, meu amor. Nada mais pode te machucar. Papai está aqui agora, para sempre. Melhor prevenir do que remediar. Jeff sempre teve um pouco de fobia da morte. Ele não dirigia, muito arriscado. Os aviões eram piores. Ele não se importava com as estatísticas de segurança. As pessoas que caíram ouviram exatamente a mesma coisa. Purê era tudo o que ele comia. Engasgar é uma maneira horrível de morrer. Seu medo de reações alérgicas restringiu ainda mais a sua dieta. Nunca praticou um esporte em sua vida. As pessoas não sabiam que um treinador de beisebol da liga secundária foi atingido no pescoço por uma bola na garganta e morreu há 20 anos? Na verdade, ele nunca se exercitou. Tinha que cuidar desse coração. Um emprego era proibido. 4 em cada 10 pessoas morrem no trabalho. Se os sintomas se sobrepusessem o suficiente, ele provavelmente teria sido convencido de que tinha câncer no ovário. Passou a maior parte de sua vida enrolado em uma cadeira. Embora, mesmo assim, ele frequentemente se levantasse por medo de desenvolver coágulos sanguíneos. Toda aquela preocupação, pelo menos até o dia em que ele entrou em combustão espontânea. Eu cuidei de um papagaio que dizia algumas coisas perturbadoras.
O meu vizinho, Henry Johnson, ficaria fora da cidade por 2 semanas. Sua esposa tinha acabado de deixá-lo e ele precisava clarear a cabeça. Então, ele me pediu para cuidar da casa. Como um estudante universitário falido, eu disse que sim. As tarefas domésticas incluíam cuidar de uma fêmea de papagaio cinza africano de 17 anos, chamada Snickers. Eu não sabia muito sobre pássaros, mas ele me deixou instruções detalhadas sobre como cuidar dela. Na primeira noite de trabalho, decidi ficar algumas horas. Eu precisava resolver umas equações e a casa grande e vazia dos Johnsons era o local de estudo perfeito. Depois de alimentar Snickers e dar água a ela, me sentei no sofá, mas não demorou muito para que ela me interrompesse. Para! Eu me virei. Snickers estava em seu poleiro, olhando para mim com um olho cinza. Para! Para! Ela repetiu. Revirando os olhos, voltei ao conjunto de equações. Eram equações diferenciais. Por que eu decidi me formar em engenharia? Enfim, bati meu lápis na página. Talvez seja hora de outra pausa pro lanche. Para, meu Deus! Para! Snickers saltava de um poleiro para outro, balançando a cabeça, tão despreocupada quanto possível. Mas a maneira como ela disse isso causou arrepios na minha espinha. Ela estava claramente imitando alguém em perigo. Provavelmente apenas repetindo um filme, eu disse a mim mesmo, mas eu estava tão errado. Para! Meu Deus! Para, Henry! Para! Henry. Esse era o nome dele. Henry Johnson. Eu me virei e olhei para o papagaio. Ela olhou para mim e assobiou algumas vezes e continuou. Para, meu Deus! Para, Henry! O meu sangue virou gelo. Eu olhei para o papagaio, meu coração martelando no peito. O que exatamente aconteceu aqui? O que ela estava repetindo? Resolvi ligar para os meus pais, mas eles não pareciam compartilhar do meu nível de preocupação. A sua tia Sheila tinha um papagaio, disse meu pai. Essa coisa captava todos os tipos de palavras malucas. Filmes, conversas telefônicas, gritava e falava palavrões, tudo isso. Eu não me preocuparia, filho. Principalmente agora que a Raquel deixou ele e tudo mais. Eles provavelmente tiveram algumas brigas enormes que o papagaio percebeu. Eu não ficaria surpreso se piorasse. E ele estava certo. Ao longo da hora seguinte, Snickers continuou a repetir pare e Henry, mas também disse uma variedade de outras coisas, desde palavrões a gentilezas e citações de filmes. Foda-se, I'll be back. Como você está hoje? Ela ficava repetindo frases aleatórias. Finalmente, por volta das 10 horas, eu comecei a me preparar para sair. Joguei meu caderno na mochila, apaguei as luzes e fui até a porta. Adeus, Snickers, gritei na escuridão. Então, estendi a mão para a maçaneta. Abaixa a faca! Eu congelei no meio do caminho. Eu não conseguia mais ver Snickers, mas eu podia ouvi-la, mexendo em sua jaula. Garras batendo contra os trilhos de metal, penas agitando-se no silêncio. Talvez ela esteja apenas citando outro filme. Talvez ela esteja... Abaixa a faca, Henry! Repetiu o pássaro. O meu coração caiu. Para! Meu Deus, para! Snickers estava agitada. Eu podia ouvir suas penas batendo nas grades de metal da jaula. Ela pulava para frente e para trás, de poleiro em poleiro, enquanto estalava o bico erraticamente. Eu fiquei lá por muito tempo enquanto ela gritava para. Segundos se transformaram em minutos, mas ela não disse mais nada. Apenas clicava, assobiava e batia as asas na gaiola. Acendi as luzes novamente, deixei cair minha mochila no chão e fui direto para o quarto dos Johnson. Henry foi muito claro em suas instruções. Eu não deveria entrar em nenhum dos quartos ou no porão. Eu deveria permanecer no andar principal, não importava o que acontecesse. Mas eu subi as escadas mesmo assim. Depois de olhar em volta, encontrei o quarto deles. Estava limpo e arrumado. A colcha cor de vinho caída suavemente sobre o colchão. Eu andei pelo lugar, com o coração batendo forte, torcendo para que o que eu estava imaginando não fosse verdade, mas era. Porque no armário deles encontrei uma pequena caixa. Uma pequena caixa contendo os documentos de Raquel e sua carteira de motorista.
Desci as escadas de volta, com as pernas tremendo. Snickers olhou para mim com curiosidade de sua jaula. Apaguei as luzes, tranquei a porta e corri pela calçada. Assim que chegar em casa, eu iria chamar a polícia. Assim que eu peguei meu telefone para ver uma mensagem de Henry Johnson. Eu pedi para você não entrar no quarto. Eu me virei, mas a calçada escura estendia-se atrás de mim, totalmente vazia. Como ele... claro, uma câmera. Eu saí correndo em direção à casa dos meus pais, na esquina. Quase lá. Eu sei que você viu. Eu corri mais forte, mais rápido. Meus pés bateram na calçada. Eu estava quase lá. Eu não peguei meu telefone para verificar. Não parei até estar trancado em segurança na casa dos meus pais. Então, finalmente, li a mensagem que ele enviou. Se você contar a alguém, você vai pagar. Eu ignorei, claro. Eu chamei a polícia e depois de uma busca minuciosa em sua casa, encontraram algo horrível. O corpo de Raquel no freezer do porão. Henry estava tentando fugir da cidade, mas conseguiria um álibi fazendo parecer que ele estava apenas saindo de férias. Então, ele me contratou para cuidar da casa. Não creio que ele tenha percebido que Snickers poderia repetir o que ouviu naquela noite, e às vezes me pergunto se o papagaio sabia mais do que deixava transparecer, porque, aparentemente, ela era a coisa que Raquel mais amava, desde antes mesmo de se casarem. Talvez ela não estivesse repetindo sem pensar. Talvez ela estivesse tentando fazer justiça por Raquel. Há um loop temporal na minha cozinha. Às 11h37, todas as noites, durante os créditos do talk show noturno, Jenna McAllister é morta a facadas na frente da minha geladeira. Um obituário granulado, escaneado no site de uma funerária, me disse que ela morreu em junho de 1997. Ela adorava violetas, dálmatas, Fiona Apple e o café de uma pequena cafeteria que fechou há 25 anos. Mas algumas pesquisas no Google me mostraram que o namorado dela a matou durante uma discussão acalorada e depois fugiu do prédio, cortando a própria garganta no banheiro de um posto de gasolina antes que a polícia pudesse pegá-lo. Numa pesquisa semi-relacionada, também aprendi que a maioria dos estados não exige que as mortes violentas na propriedade sejam divulgadas aos compradores, muito menos aos inquilinos. Tudo começou com suas vozes, que soavam sempre abafadas, como se estivessem atrás de vários vidros. Nunca era alto, mas você definitivamente podia ouvir um aumento no volume e na intensidade, junto com uma crescente corrente de raiva. Seus corpos também não eram claros. Eram sombras, borrões. As únicas coisas em foco eram a faca e os respingos de sangue, que formavam os mesmos padrões noite após noite. Primeiro, as gotas no chão, quando a lâmina corta a palma da mão de Jenna enquanto ela tenta se defender. Depois, a mão deixa marcas na geladeira, na ilha da cozinha, na figura à sua frente que não desiste. A partir daí, torna-se um frenesi. A lâmina voando pelo ar e mergulhando. O vermelho escorre pela argamassa dos azulejos e da pia. Pegadas pegajosas de um par de Nike Air Max 95 aparecem uma por uma, indo direto para a porta. Uma maçaneta que costumava ser colocada mais alta fica manchada de sangue, quando uma porta que foi substituída décadas atrás é aberta, enquanto o assassino de Jenna foge novamente. O sangue permanece até mais ou menos 1h13, horário em que a polícia arrombou a porta. Jenna não era católica, mas eu liguei para um padre. Ele jogou um pouco de água benta nas paredes e disse um pouco de latim e não fez absolutamente nada. O médium que realizou uma sessão espírita era igualmente inútil. Até tentei enviar um e-mail para um rabino. Ele, muito educadamente, me disse para consultar um terapeuta. Há uma oração que os alcoólatras fazem. Algo sobre aceitar o que você não pode mudar
E ver a beleza disso torna tudo sereno. Eu tenho uma pequena família de dálmatas de cerâmica que guardo na cozinha, junto com guirlandas de violetas secas, e todas as noites sento-me perto do espaço entre a ilha e a geladeira e espero. Espero enquanto a carnificina se desenrola ao meu redor e a imagem borrada de Jenna McAllister cai no chão, para nunca mais se levantar. Até amanhã, pelo menos. E eu espero. Eu fico. À medida que as pegadas desaparecem, à medida que os pequenos números verdes no micro-ondas mudam de um para outro, espero. Eu fico. Até o sangue desaparecer, eu espero. Eu fico e eu espero porque eu sinto que é importante para ela. Eu não vou deixá-la morrer sozinha de novo.